Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 27 de dezembro de 2025, sábado, festa de São João, apóstolo e evangelista. São João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago o Maior, discípulo de João Batista, foi um dos primeiros a passar para o seguimento de Jesus. É o discípulo predileto que na última ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus. Testemunha da transfiguração e da agonia do Senhor, está presente ao pé da cruz, onde Jesus lhe confia a mãe. Junto com Pedro, viu o sepulcro vazio e acreditou na ressurreição do Senhor. Evangelista teólogo, penetra profundamente o mistério do Verbo feito homem, cheio de graça e de verdade. Na primeira carta, cume de toda a teologia sapiencial, dá-nos a mais alta definição da divindade. Deus é amor. Exilado na ilha de Patmos, foi arrebatado em êxtase no dia do Senhor. Apocalipse 1, 9 a 10. E teve as visões que descreveu no Apocalipse, último livro do Novo Testamento. Sua memória, em 27 de dezembro, é lembrada num breviário siríaco do fim do século IV e no martiriológio jeronomiano do século VI. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje mais uma festa dentro da oitava de Natal, a de São João Apóstolo Evangelista. Roguemos a Deus, pela intercessão do discípulo amado do Senhor Jesus, que possamos um dia contemplá-lo face a face no céu. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. E Pedro chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, São João foi o apóstolo de Jesus e autor de consideráveis textos neotestamentários. O quarto evangelho, 3 cartas que levam o seu nome, e o livro do Apocalipse. Filho de Zebedeu, João foi seguidor do precursor São João Batista, mas logo passou ao seguimento de Jesus. Compunha um grupo dos discípulos mais próximos do mestre. Pedro e André, Tiago e João estava presente em cenas relevantes do Evangelho, na transfiguração, na Santa Ceia com a cabeça reclinada sobre o peito do Senhor, na agonia aos pés da cruz e no sepulcro vazio. Desenvolve uma alta teologia ao refletir a pré-existência do Verbo, tanto no prólogo do seu Evangelho quanto no início de sua primeira carta, trecho que lemos hoje. No texto evangélico desta liturgia temos a cena do sepulcro vazio e a presença de Pedro, sobre quem repousa a autoridade do grupo dos 12, e João, discípulo amado. Diz-nos o trecho: ele, João, viu e acreditou. O seu exemplo discipular, com uma fé tão pura e simples, mas profunda, deve inspirar nossas atitudes e nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro dia da oitava do Natal, ainda contemplamos o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Parece estranho ver o texto do Evangelho reporta a ressurreição de Jesus, que é celebrada na solenidade do domingo da Páscoa. Essa ponte invisível ajuda a ver a ligação que existe entre os dois grandes mistérios da vida do Senhor. A ressurreição é a maior certeza da fé cristã e o grande ponto de partida de todo o ensinamento da Igreja. O Senhor foi ressuscitado e esta é a prova de sua divindade. Não se poderia dizer que Jesus de Nazaré, profeta galileu morto na cruz, é o Filho de Deus, nosso Salvador, se ele não houvesse sido ressuscitado. E nesse caso, que sentido teria a memória do Natal? Queridos irmãos e amadas irmãs, João viu o sepulcro vazio, as faixas e os panos que ali ficaram, não pensou que alguém tivesse roubado o corpo. Iluminado pelo dom divino da fé, simplesmente acreditou que Jesus estava vivo e já não havia um cadáver envolto nas faixas de embalsamamento. A fé, esse é o grande dom.
João nasceu na Galiléia e era irmão do apóstolo Tiago Maior. Era discípulo de João Batista, o precursor, e quando ouviu eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu-o bem de perto, ficando com Jesus durante toda a tarde. Suas cartas prolongam o ensinamento do Evangelho, mostrando-nos um Deus cheio de amor e de luz, de misericórdia e de bondade. O Apocalipse mostra-nos o sentido e o significado da história. Demos graças a Deus por sua vida e por aquilo que nos deixou nas Escrituras. Como todos os discípulos de Jesus, João foi fiel até o fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João os mistérios do vosso verbo, concedei-nos a graça de compreender e amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação de seu Filho dissipou as trevas do mundo, e com seu glorioso nascimento inundou de luz este dia santíssimo, expulse de vossos corações as trevas dos vícios, e vos ilumine com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, faça transbordar de alegria os vossos corações e vos torne mensageiros do seu Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, vos cumule com os dons de sua paz e da sua benevolência e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, esteja em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Verbum caro factum est, panis corpus. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como
habenis corpus